Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então aí ao estudo dos átomos, elementos químicos, mais precisamente agora trabalhando aí a tabela periódica, né? A tão assustadora tabela periódica para os alunos que nunca viram. No fim das contas, vocês vão perceber que a tabela periódica nada mais é do que uma ferramenta que vai ajudar e muito a vida de vocês, né, na química daqui para frente, principalmente aí quando chegarem no ensino médio, né? Então, ó, aqui ele traz um breve histórico para a gente, né, de como que essa tabela foi criada, né? Então, olha só, no início do século XIX, alguns cientistas descobriram que certos elementos tinham propriedades semelhantes. Com base nisso, propuseram diferentes modelos para tentar organizar esses elementos de alguma maneira que fizesse sentido, né, para tentar facilitar a vida de quem trabalhava com isso. Em 1869, o russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, né, que é esse cara barbudinho aí do lado, um professor de química, estava escrevendo um livro e anotava as propriedades em cada caderno químico em um cartão separado. Em certo momento, ele observou que os cartões fossem arrumados na ordem de massa atômica dos elementos. Certas propriedades se repetiam periodicamente, ou seja, eles tinham características parecidas, né, dentro dessa organização. Desse modo, alguns elementos formavam grupos com as mesmas propriedades. Apesar de outras tentativas já terem sido feitas, Mendeleev foi quem efetivamente conseguiu fazer a organização que englobou o maior número de elementos químicos, né, possível na época. Nascia então a primeira tabela periódica dos elementos, que é essa imagenzinha aqui de baixo, ó, bem simplificada, né? Ao estudar os elementos com valores de massa próximos e aqueles que estão na mesma coluna de elementos, até então desconhecidos, Mendeleev fez uma série de previsões sobre as propriedades desses elementos, esperando que no futuro eles fossem descobertos e que suas previsões se confirmassem. Então ele organizou aqui os elementos por colunas, né? Estão vendo? Então olha só, já eram conhecidos, por exemplo, elementos cálcio de massa 40 e o titânio de massa 48. Na tabela de Mendeleev havia uma lacuna entre esses dois elementos, o que indicava que deveria existir algum elemento intermediário. Mais tarde, o químico sueco Lars Friedrich Nilsson descobriu esse elemento, que era o escândio, de massa 45. Em 1913, o cientista inglês Henry Moseley descobriu um método para determinar a carga elétrica do núcleo, né, os prótons, né, pessoal, e com isso o número atômico. Ele percebeu também que algumas irregularidades da tabela podiam ser corrigidas quando os elementos eram agrupados pelo número atômico e não pela massa atômica, ou seja, pelo número, né, de prótons e não pela massa completa de prótons e nêutrons. Descobriu assim uma lei específica, a lei periódica dos elementos, segundo a qual algumas propriedades físicas e químicas dos elementos variam de forma periódica, ou seja, regular, é organizado. Sabe aquela dízima periódica que vocês estudam em matemática, né? Que tem uma sequência de soma ou multiplicação dos valores constantes? É a mesma ideia aqui. Observe na página seguinte a tabela periódica atual. Ou seja, vocês têm no livro de vocês essa imagem da tabela, que aqui ela está, né, na vertical, a gente não consegue visualizar 100%, né? Mas vocês têm acesso a isso aí em suas mãos, através do livro, né? Então, vamos seguir. O que importa pra gente agora é entender como que a gente lê, como que a gente interpreta, por que que a tabela tem esse formato, por que que tem elementos aqui, né, tão, né, igual, por que que o hidrogênio fica aqui nessa pontinha lá em cima, lá do outro lado tem os carinhas aqui, né, os gases nobres que a gente chama aqui no canto. Por que que isso tudo está organizado dessa forma? O que que são esse monte de número aqui, né? Esses vários valores aqui na tabela. Então vamos lá. Os elementos químicos, eles estão representados por símbolos. Isso aí vocês já aprenderam, né? A primeira letra maiúscula, normalmente a primeira letra referente ao nome do elemento. É claro que esse nome pode ter sido dado em latim ou o significado do lugar onde veio, então nem sempre faz tanto sentido assim, né? Então vamos lá. Em cada quadradinho, então, a gente tem um deles. E além de ter o símbolo, tem o nome dele embaixo. Temos o seu número atômico e a sua massa atômica aproximada do elemento. Está arredondado, né, pessoal? Porque os números são muito inconstantes e são gigantescos, né? Então, consulte o quadro no canto inferior esquerdo da tabela para se identificar a posição dessas informações. Então, olha aqui, ó. A gente tem aqui, tá de ponta cabeça, então vão acompanhando aí no livro de vocês.
A gente tem o símbolo de fato do elemento, por exemplo, frâncio aqui, ó. Em cima dele a gente tem o seu número atômico, ou seja, o seu número de prótons, né? Z igual a P, número atômico. Temos o nome do elemento, né? O símbolo dele aqui, Fr, frâncio. Temos o nome dele na vertical, que no caso aqui está na horizontal de ponta cabeça, o frâncio. Temos a massa referida ao isótopo 12 do carbono. Por exemplo, quando a gente tem o cara aqui, né? Tá vendo os números aqui embaixo? Vamos procurar o carbono aqui, por exemplo. É ele aqui, ó. Carbono 12, tá vendo? Ou seja, a gente tem aqui embaixo a massa atômica do cara, beleza? E valores ainda não padronizados pela IUPAC, ou seja, a comissão interna, né, a União Internacional aí de Química Pura, tem coisas que ele ainda podem modificar aqui. Muitas das vezes algumas outras tabelas vêm diferente isso aí. Mas o padrão que a gente usa atualmente é esse aqui, tá vendo? Temos o número atômico, número de massa. Qual que é a diferença? O número atômico representa os meus prótons. Massa é a soma dos meus prótons e meus nêutrons, né? Material que está no núcleo. Porque a gente já estudou que a massa do meu átomo é reconhecida pela massa do meu núcleo, porque a eletrosfera é preenchida por vários espaços vazios, uma órbita vazia, repleta de elétrons que tem massa quase que insignificante, beleza? Então, a gente trabalha aqui massa como a soma de prótons e nêutrons e número atômico, que é o seu número de prótons, Z igual a P, beleza? Então, até aí tranquilo. Então, a gente já sabe ler cada quadradinho desse. Então, vamos lá. As 7 linhas horizontais, chamadas períodos ou séries. Nessas linhas, os elementos estão arrumados em ordem crescente de número atômico. Ou seja, qual que é o número atômico aqui? Não é o de cima? Então, repare que na linha 1, a gente tem elementos com número atômico 1. A gente só tem o hidrogênio e o hélio, que é 1 e 2. Ou seja, as linhas vão crescendo aqui, ó. Depois a gente tem na segunda linha quem? Número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na terceira linha temos os elementos a partir do número atômico 11 até o número atômico 18. Depois temos na próxima linha os números atômicos de 19, na linha 4, até 36. E assim por diante, a gente vai, né, 37 na linha 5 até 54, linha 6, 55 até 86, linha 7 de 87 até 118. Depois temos as séries dos lantanídeos e a série dos actinídeos, a gente vai falar um pouco para frente, que vai do 57 em específico aqui até o 71 e do 89 até o 103. Nossa, professor, mas está repetindo. Calma. Tá vendo aqui, ó, esses dois quadradinhos diferenciados aqui? É basicamente se a gente estivesse ampliando isso aqui, ó. Então, a série dos lantanídeos aqui, ó, eles estão aqui dentro desse quadradinho. Então, toda essa linha aqui de baixo, você estaria lendo ela aqui. Como é didaticamente inapropriado a gente colocar isso aqui, porque ficaria uma linha extremamente comprida, ficaria pouco visível, pouco didático na questão impressa, né, de material para se ver, a gente coloca essas duas linhas aqui embaixo, que é a representação do que estaria aqui dentro desse espaço aqui. Deu para entender isso? Então a série dos lantanídeos está aqui dentro e a série dos actinídeos está aqui dentro. Pode ver que o número 89 até o 103 lá, tá aqui, ó, 87, 88, aí vem 89 até o 103, aí continua, 104, 105, 106. Então a gente tem nas linhas uma organização por número atômico, representado em 7 linhas. Essas linhas nós chamamos de períodos ou séries. Então, tem que decorar isso? Tem. Então, meus períodos. Normalmente a gente usa a palavra períodos, tá, pessoal? Então, meu período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, período 6, período 7. Por que eu tenho que saber isso? Porque quando eu for falar de um elemento, os exercícios da faculdade ou qualquer coisa da vida, se você for um profissional lá na frente que vai trabalhar com química,
você vai falar, o elemento da família 5 do período tal. Ou seja, quando eu falo período, eu já sei que eu estou me referindo a uma das 7 linhas. É como se fosse um jogo de batalha naval isso aqui. O elemento que eu quero está no período 5. Então, 5. Na família, que a gente vai ver agora para frente, família 7. Então, 5, 7. Pô, tô falando do tecênio aqui, ó. Tá vendo? Tecêncio, tá aqui. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, aqui, ó. 18 linhas verticais. Paramos aqui, né? E há também 18 linhas verticais ou colunas, que a gente chama de famílias ou grupos, em que ficam os elementos com propriedades semelhantes. No entanto, isso não vale para o hidrogênio, que apesar de estar na coluna 1, não é classificado em nenhuma família. As colunas são geralmente numeradas de 1 a 18. Ou seja, as famílias aqui, pessoal, elas apresentam características muito parecidas. Então, eles estão organizados pelo número atômico e em colunas eles estão organizados, né, por características semelhantes. Como o hidrogênio é o diferentão aqui, ele aparece logo na primeira posição, mas ele tem uma coloração diferente. Tá vendo? Aqui ele está verde e o restante amarelo. Ou seja, é para representar que apesar dele estar na mesma família aqui, ele não tem as características semelhantes com essa família. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esses caras em verdes aqui apresentam características semelhantes entre si, apesar de estarem dispostos nessas posições aqui. Por isso que apresentam colorações distintas. O cara que apresenta cor distinta aqui apresenta características semelhantes. Por exemplo, a coluna roxa aqui são todos os gases nobres, beleza? Então, vamos continuar. Então, agora aqui eu classifico de 1 a 18. Então, eu tenho 18 famílias e 7 períodos. Até aí tudo bem, né? Então, olha só. No meio da tabela, do grupo 3 ao 12, estão os chamados elementos de transição, também conhecidos como metais de transição. E nas partes laterais da tabela, grupo 1 e 2 e 13 ao 18, estão chamados os elementos representativos, ou seja, metais de transição do grupo 3, né, família 3 até a 12. Então, essa linha central da tabela, essa parte central da tabela, que forma esse retângulo regular, essa é a grande família dos metais de transição. Os mais diferenciados estão nos grupos 1 e 2, né, família 1 e 2, e de 13 a 18, que são os representativos. Os átomos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas com elétrons, ou seja, todos que estão organizados no mesmo período, lembre-se que período são as linhas, né? Então, ó, todo mundo que está no mesmo período apresenta o mesmo número de camadas eletrônicas, K, L, aquelas 7 que a gente estudou, com elétrons. O período em que o elemento está indica, portanto, o número de camadas eletrônicas com elétrons que ele apresenta quando está no seu estado neutro, ou seja, natural. Assim, lítio, berílio, boro, carbono e nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, por exemplo, estão no segundo período e têm a mesma camada eletrônica de elétrons, a camada K e a camada L. Vamos ver lá então, conferir isso aqui, ó. Lítio, berílio, boro, carbono. Olha lá, lítio, berílio, daí a gente pula para cá, ó, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, estão vendo? E neônio. Todos eles apresentam as camadas K e, olha aqui, e L. Por que todos eles apresentam a camada L? Se todos eles têm os mesmos números de camadas, significa que se eu pegar o número deles e dividir, né, fazer a distribuição, todos eles vão apresentar a mesma quantidade de camadas. Tá na dúvida? Quer botar isso na prova? Faz aí, pega todos esses elementos e faz a sua distribuição eletrônica. Pega os seus números atômicos e faz aí a distribuição nas camadas. Você vai perceber que todos eles têm também o mesmo número de camadas. Beleza? Então, olha só. Os elementos da série lantanídeos começam com o lantânio e os da série dos actinídeos, que começam com o actínio, por isso que eles levam esse nome, fazem parte do grupo 3 ou 3B na nomenclatura mais antiga, mas são colocados na parte de baixo da tabela para que ela não fique muito extensa. Como eu disse, né? São esses caras aqui, ó, e eles ocupam essa posição. Se eu fosse colocar eles aqui, essa tabela ficaria extremamente comprida e ficaria pouco visível, pouco visual, né? Pouco prática.
Vários dos elementos do sétimo período foram produzidos artificialmente em laboratório. Posteriormente, alguns deles foram encontrados em concentrações mínimas em depósitos minerais naturais. Os átomos dos elementos de número atômico maior que 92, o número atômico do urânio, por exemplo, são chamados de elementos transurânicos. São radioativos e passam por transmutação, ou seja, eles se modificam, né? Então, olha só. Repara que ele está falando de quem? Os elementos... aqui, ó. Sétimo período. Então, vamos ver quem é o sétimo período lá. O sétimo período é esse aqui, né? Começa no Frâncio, Radônio aqui e vai embora. São esses grupos aqui. Tá vendo? Toda essa linha aqui, ó. E vai até o OG aqui, né? 118. Beleza? Vale lembrar que aqui ainda estamos falando da galera que está aqui embaixo, ó. É o mesmo grupo, né? Tá vendo? Toda essa galerinha, inclusive esse elemento que leva o nome de Einstein, Einstênio aqui, tá dentro, né, do período 7, que é o último. Vamos ver onde a gente parou. E por último aqui, na tabela da página 126, os metais aparecem em fundo cor amarela e os não metais em fundo verde e os gases nobres em roxo. Então, tudo que eu tenho aqui em amarelo, alaranjado aqui, pessoal, tudo isso é metal. Pode ser metal em estado líquido, gasoso ou sólido na forma natural. A grande maioria, obviamente, no seu estado sólido. O verde aqui, os não metais, que podem ser gases ou não, né? E temos os, aqui sim, obrigatoriamente em forma de gás, são os gases nobres, em roxo, beleza? Então a gente tem famílias específicas aqui, ó, metal, não, metais, não metais e gases nobres. Lembrando que tem um não metal aqui, que é o hidrogênio, beleza? É bom lembrar que, embora Mendeleev seja considerado o pai da tabela periódica, a construção de todo o conhecimento é fruto de um trabalho constante e gradual de muitos pesquisadores. Em 1829, por exemplo, 40 anos antes da tabela de Mendeleev, o químico alemão Johann Dobrindt havia agrupado elementos com propriedades semelhantes em tríades, grupos de 3, em que a massa atômica de um dos elementos era a média atômica dos outros dois. Ou seja, ele pegava um cara que tinha uma massa X, massa Y, e um que tinha uma massa média entre eles, e separava essa galerinha em trincas, várias trincas aqui, ó, tá vendo? Mas ele, logicamente, ele não colocava na tabela. Isso aqui é uma representação da organização que esse outro químico fazia, indicada dentro da tabela de Mendeleev aqui, ó. Então, ó, outra tentativa de organização dos elementos também foi a do químico inglês John Newlands, né, de 1838 a 1898, que propôs em 64, né, em 1864, grupos de 7 elementos, mostrando as propriedades que se repetiam no 8º elemento. Beleza, pessoal? Então agora você já sabe fazer a leitura básica de uma tabela periódica. Você já sabe o que é um metal, o que é um não metal, o que são gases nobres, por que eles estão em 7 linhas e por que eles estão em colunas, né? A gente já sabe que representa o mesmo número aqui. Show de bola? Até aqui tranquilo, né? Então vai ficar fácil de interpretar qualquer exercício sobre isso. Então olha só, conexão aí ciência e história, né? Como que Becquerel não descobriu a radioatividade? Quase todos já ouviram falar da descoberta da radioatividade. A radioatividade é um fenômeno pelo qual os núcleos atômicos sofrem transformações e emitem radiação, podendo nesse processo formar novos elementos químicos. Costuma-se dizer que Henry Becquerel foi quem descobriu em 1896 o fenômeno da radioatividade, e que essa descoberta foi acidental, produzida por ter guardado em uma gaveta um composto de urânio juntamente com uma chapa fotográfica, havendo depois revelado a chapa e notado que nela os sinais da radiação. Ou seja, né, os elementos foram irradiados e foram compactados ali naquela chapa. E depois, quando ele revelou a chapa, apareceu os pontos da radioatividade ali, né? A história não é bem assim. Dificilmente se poderia afirmar que Becquerel descobriu a radioatividade. E aquilo que ele de fato descobriu não foi fruto do acaso. Depois de ter observado que todos os compostos de urânio, luminescentes ou não, emitiam essas mesmas radiações invisíveis, Becquerel resolveu testar o urânio metálico e verifica que ele também emite radiação. Ora, isso poderia ter mostrado que não se tratava de um fenômeno de fosforescência, e sim algo de outra natureza. Mas Becquerel concluiu que esse é o primeiro caso de um metal que apresenta fosforescência invisível.
No início de 1898, dois pesquisadores, independentemente, tiveram a ideia de tentar localizar outros materiais, diferentes do urânio, que emitissem radiações do mesmo tipo. A busca foi feita na Alemanha por G.C. Schmidt, né, e na França por Marie Sklodowska-Curie. Em abril de 88, ambos publicaram a descoberta de que o tório emitia radiações como o urânio, né? Então, descobriram outro metal aí, né? Outro elemento radioativo. A radiação emitida pelo tório era observada em todos os seus compostos examinados, como ocorria com o urânio. Ela produzia efeitos fotográficos e era um pouco mais penetrante que o urânio. A descoberta do tório deu um novo impulso à pesquisa. Agora percebia-se que esse não era um fenômeno isolado, que ocorria só no urânio. Marie Curie é quem dá a esse fenômeno o nome de radioatividade. Vê-se que Marie Curie estava consciente de que se tratava de um fenômeno muito mais geral. Isso, né, trouxe a ela aí um dos, né, prêmios Nobel. Ou Nobels. Bom, agora fiquei na dúvida. Enfim, depois a gente pergunta para a Rose aí. Na última reunião de 1898 da Academia de Ciências, os Curie e Beaumont apresentavam um novo trabalho. Nele, apresentavam evidências de um novo elemento radioativo, quimicamente semelhante ao bário. Também nesse caso, não foi possível separar o novo elemento do metal conhecido, mas foi possível obter um material 900 vezes mais ativo do que o urânio. Os autores do artigo dão a esse novo elemento o nome de rádio, por parecer mais radioativo do que qualquer outro elemento. Ou seja, o rádio leva o nome de rádio justamente por emitir mais radioatividade, né? A gente falou disso na primeira aula lá de Química. Beleza? Então vamos falar aí um pouquinho das características desses elementos específicos. Então vamos lá, os metais. Com exceção do mercúrio, né, os metais são sólidos a temperatura ambiente e tem um ponto de fusão alto, ou seja, para ele derreter, né, passar do estado sólido para o líquido, geralmente é uma temperatura elevada. Só o mercúrio que não, né? O mercúrio tem um ponto de fusão extremamente baixo, então ele é um elemento químico que naturalmente está em estado líquido. Eles não quebram com facilidade e, em geral, podem ser dobrados, isto é, são maleáveis, principalmente quando aquecidos. Os metais podem ser transformados em fios finos, ou seja, são dúcteis, ou seja, são maleáveis, eu posso manuseá-los e modificá-los de forma, tá? Principalmente quando estão aquecidos, ficam mais maleáveis. Por possuírem essas propriedades, os metais costumam ser usados para moldar chapas, fabricar objetos como utensílio doméstico. Outra propriedade dos metais é conduzir bem a eletricidade, ao contrário da maioria dos não metais. Por essa razão, os metais são muito usados na produção de fios elétricos. Os metais também conduzem bem o calor e, em geral, possuem um brilho característico, o brilho metálico. Os metais do grupo 1, exceto o hidrogênio, que é classificado separadamente com outros elementos, são chamados de metais alcalinos, ou seja, todos os metais que estão agrupados na família 1 são chamados de metais alcalinos. Então, olha aqui, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, beleza? Metais alcalinos. Vai anotando aí no seu livrinho. Então, vamos lá. Voltando lá para baixo. E aqui vale essas características são muito importantes, tá, pessoal? Todas essas características que ele traz aqui dos metais é importante saber. Então, olha, tem aqui o que seria muito provavelmente um lingote, né? Uma parte natural, um minério aqui, de lítio, sódio e potássio. Tem características muito semelhantes, né? São metálicos, cor geralmente prateada, né? Pro tom do prata aí. Quase todos os metais têm esse padrão. Veja como os metais desse grupo têm algumas propriedades físicas em comum. São macios, ou seja, são mais maleáveis, podem ser cortados com uma faca. Têm densidade e ponto de fusão baixos em relação aos outros metais e reagem energeticamente com a água, produzindo gás hidrogênio e compostos chamados de bases. A gente vai estudar isso mais para frente. Os metais do grupo 2 são chamados de metais alcalino-terrosos, ou seja, a gente tinha os alcalinos na família 1, agora a gente tem a família dos alcalino-terrosos e formam bases. Eles são mais duros que o do grupo 1 e reagem de forma mais branda, ou seja, uma reação menor do que a água, né? Temos os exemplos aqui, né? Berílio, cálcio, estrôncio, magnésio e bário. Repare que todos continuam tendo colorações muito parecidas, próximos do prateado.
Conexões aí, ó. Ciências no dia a dia. Fogos de artifício. Pessoal, vocês já se pararam para perguntar como que o fogo de artifício explode lá no céu e ficam cada um de cor diferente? Então olha só que legal aí, ó. Alguns metais ou compostos contendo metais emitem luz com cores características quando são aquecidos a determinadas temperaturas. Essa emissão de luz ocorre porque, quando aquecidos, os elétrons da última camada eletrônica dos átomos metais recebem energia e, por isso, passam para as camadas mais externas. E, ao retornar à sua camada inicial, liberam energia na forma de luz. Para quem está ligado aí no grupo do WhatsApp, eu mandei, né, o exemplo aí dos meteoros essa semana, né? Os meteoros agem da mesma forma, né? Essa propriedade pode ser usada para identificar um metal em um teste chamado teste da chama, assim como para identificar metais presentes nas estrelas, pela análise da luz que elas emitem. As luzes coloridas dos fogos de artifício também são resultados dessas propriedades dos metais. Os fogos de artifício contêm pólvora e compostos chamados sais, os quais possuem átomos de metais. A queima da pólvora fornece energia, no caso térmica aí, né, para que os elétrons dos átomos de metais passem de uma camada mais externa para uma camada mais externa. E quando eles voltam à sua camada inicial, liberam energia na forma de luz. É essa luz que vemos quando assistimos a queimas da fogos de artifício. Ou seja, tem um elemento atômico, tem os elétrons distribuídos nas suas camadas. Recebo energia térmica da pólvora queimando. Recebi essa energia térmica, os meus elétrons estão ganhando energia e estão saltando para as camadas mais externas. Então eu estou na camada K, vou para L, estou na L, vou para M. Né? Os elétrons saltam para fora da órbita. Porém, ele não vai continuar saltando e vai embora. Essa energia que ele recebeu fica contida por um momento e ela é liberada depois na forma de energia luminosa. E aí ele perdeu essa energia, ela volta para a posição dele. Pulou para L e volta para K. Quando ele volta para a camada K, esse salto de retorno libera energia. Energia em forma de luz. A energia luminosa liberada pelo salto desse elétron vai variar de elemento para elemento. Cada elemento vai liberar uma luz de uma cor específica, né? Então, permite para a gente fazer os fogos de artifício, né, de forma artificial aí, né? Eu estou representando as luzes artificiais, então eu pego os elementos que eu sei que queimam de cores diferentes e crio os meus fogos de artifício com cores específicas de metais específicos. Quando eu explodo ele, eu sei que esse efeito vai acontecer lá no céu, né? E aí todo mundo já sabe o resultado, porque todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida um fogo de artifício explodindo. Isso acontece de forma semelhante, né, ou melhor, de forma idêntica, nos meteoros. Os meteoros no céu, no espaço, ricos em metais específicos, têm cores específicas no momento que são queimados pela velocidade do atrito lá na atmosfera terrestre. Ah, professor, mas como que queima, né, se no espaço não tem oxigênio? Então, ele queima quando ele passa por dentro da nossa atmosfera, né? Então, gera o atrito, calor e queima ali, liberando essas luzes, né, tão bonitas aí que a gente vê quando vê uma estrela cadente. Se você nunca viu uma estrela cadente, sinto muito por você. É um fenômeno muito bonito e que normalmente a gente consegue ver muito bem aqui no Brasil nas noites de julho, agosto, assim, são bons meses para ver. Então, vai para um lugar bem distante, com pouca luz da cidade, passa algumas horinhas olhando para o céu aí que com certeza você vai ver alguma. Tá bom? Existem regiões melhores para isso, obviamente, mas, né, você seguir alguns passos simples é capaz de você ver algum. E aí a gente pula para os não metais então. No lado direito da tabela periódica ficam os não metais, lá aquela galerinha que a gente falou lá, né? Essa turminha. Opa, eu acho que eu avancei demais. Ih, deu ruim. Deu ruim. Aqui. Os não metais, a gente falou do lado direito, lá da tabela, beleza? Então, né, os não metais, o único não metal que não está ali é o hidrogênio aqui, né, pessoal? Essa altura do campeonato vocês já estão aí safos quanto a isso. Então, vamos lá. Em temperatura ambiente, cerca da metade se encontra em estado gasoso. Olha lá os exemplos, né? O oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o flúor. E a outra metade se encontra no estado sólido, como o carbono, o iodo, o fósforo, o enxofre, selênio e o astato. A única exceção é o bromo, que em temperatura, né, ambiente, que a gente chama 25 graus Celsius,
é um líquido volátil que forma vapores amarelados, como da imagem aqui do lado. Entre os não metais está o grupo 17 da tabela periódica, conhecido como grupo dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Reveja a tabela periódica. Eu tenho uma aqui mais fácil, eu acho. Não tem, porque senão eu tenho que sair aqui, ó. Pá, essa tabela aqui. Beleza? Então a gente tem aqui, né, que ele mostrou aí, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino. Não sei nem pronunciar isso aqui, eu acho que é tenecino. Enfim, essa galerinha aqui, ó, o penúltimo grupo aí. Olha que legal essa tabela aqui, né? Ele traz o símbolo, o número atômico, tudo lá em cima, ó. E a configuração eletrônica, eu não consigo ir com o mouse. Ah, consigo. Aqui, ó, configuração eletrônica é, né, a distribuição no diagrama de Pauling, ó, 1s2, 2s2, 2p3. Então, repare que se eu seguir na mesma linha, como a gente falou aqui, ó, no mesmo período, todos eles vão ter a mesma distribuição lá, ó. Muda o número de elétrons, mas não muda o número de, né, camadas lá, tá vendo, ó? 1s2, 2s, 2p, todo mundo tá na mesma configuração, ó. Se eu pular para debaixo, ó, agora eu tenho, né, o 3s2 e 3p. Se eu pular para cá, ó, todo mundo segue o mesmo padrão. Estão vendo? Estão acompanhando lá? Olha lá. Dá para acompanhar, né? Todo mundo lá em cima. E aqui eu tenho os elementos organizados por família. Então, vamos voltar lá pro... Voltando então, os não metais aqui. Entre os não metais está no grupo 17 os halogênios. Então, guarda esse nome, hein, pessoal? Halogênios. Os halogênios reagem com metais e formam os chamados compostos iônicos, que estudaremos também lá no próximo capítulo. A gente vai estudar sais, ácidos e bases, né? Outro grupo de não metais é o grupo 16 da tabela periódica, conhecido como o grupo dos calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Preciso decorar isso? Precisa, pessoal. Infelizmente precisa decorar isso aí. Então vai anotando esses nomes lá na sua tabela periódica, imprime a tabela, cola na parede aí do quarto, e vai se acostumando que vocês vão usar isso por pelo menos mais 4 anos aí. De modo simplificado, pode-se dizer que os não metais têm propriedades opostas aos dos metais. Ou seja, se um é bom condutor, o outro não é tão bom condutor. Se o outro é muito maleável, o outro não é tão maleável assim. É só guardar essas características e você vai saber que eles são completamente diferentes uns dos outros. Por quê? Justamente porque eles foram organizados por características. Então, se eu tenho característica específica em um, eu vou ter características diferenciadas em outros, né? E por último aqui a gente tem os gases nobres do grupo 18, né, ou raros. Tem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem 2. Com esses números de elétrons confere a estabilidade dos átomos. Esses gases dificilmente se combinam com átomos de outros elementos químicos. A gente vai estudar ligações químicas entre os átomos e vocês vão descobrir, vocês vão perceber que o que acontece? Para um elemento químico se conectar com outro, para eu formar ligas desses átomos, isso vai depender do meu número de elétrons na última camada. Como eu tendo a manter um equilíbrio, a regra do octeto, a gente vai falar sobre isso lá na frente, a última camada, para se manter estável, ela tem que ter 8 elétrons. Então, quando eu tenho menos que isso, eu vou tender a me ligar com outros elementos de alguma forma para manter esse equilíbrio. Então, quem tem 8 elétrons naturalmente na última camada, eles se encontram numa forma estável naturalmente. E como ele está bem estável, é difícil ele se conectar com outros elementos de forma natural. Por isso que ele fala aqui, ó, eles são raros, né? Eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio que tem 2, e com esses números confere uma estabilidade, ele dificilmente se combina com outros. Esses gases podem ser encontrados, por exemplo, nos letreiros luminosos, né, que é o caso do neônio, aqueles letreiros luminosos típico de Las Vegas que a gente via. Hoje em dia é tudo LED, né? Mas antigamente era tudo, né, neônio aí. O hélio, por ser menos denso que o ar, é usado em balões de gás. Isso aqui a gente usa bastante, né, até hoje aí. Beleza, pessoal? Então, olha só, por curiosidade aqui, os elementos químicos mais comuns. O oxigênio é o elemento mais comum na crosta da Terra, seguida do silício. Então olha aqui a figura que bacana, tem um gráfico aqui de porcentagem. Astato é um elemento bastante raro e os cientistas calculam que em toda a crosta do planeta há já apenas cerca de 0,6 gramas desse elemento, ou seja, extremamente raro, né? Nos seres vivos, os elementos mais comuns são oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, magnésio. Repare que esses últimos
são valores quase insignificantes, né? Falando em quantidade percentual, né? Porque se eu tirar o magnésio do corpo, com certeza eu morro, porque já vai atrapalhar em várias reações, né, necessárias no corpo aí, com esse 0,05% de magnésio no nosso corpo. Em outros, em menor quantidade ainda. Você vai ver no próximo capítulo que os átomos desses elementos se encontram geralmente combinados entre si, ou seja, substâncias, né, ou com átomos de outros elementos. Então, olha aqui que bacana essa porcentagem, né? Oxigênio aqui, né, representando 46,60 aqui. Temos outros elementos 1,30, magnésio, potássio, sódio, cálcio, ferro, alumínio e silício, né? Silício é uma quantidade bem alta aí em referência, né? Você imaginar o ferro, né, que é um elemento tão comum pra gente, o cálcio. Beleza, pessoal? Então agora começam as atividades. Vocês farão essas atividades nos seus devidos cadernos, né? Seus respectivos cadernos aí. E no próximo vídeo eu trago a correção dessas atividades. Então, façam antes do próximo vídeo chegar. Senão você só vai copiar, você não vai aprender nada. E quando você precisar disso, você vai se ver numa situação de que gastou o seu tempo precioso aqui e não aproveitou nada. Então, faça essas atividades. Na próxima aula a gente entra com a correção aí. Beleza, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.